A paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero te convidar a refletirmos juntos hoje a leitura do Evangelho, a história do santo de hoje, mas também meditarmos sobre um tratado da oração. Mas antes eu quero pedir uma coisa para você. A você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, mas faça isso agora para você não esquecer. Nós estamos com uma meta primeira, que é chegarmos aos 50 mil inscritos. Eu quero que você faça parte desse projeto. Então, se inscreve, ativa o sininho de notificações, mas também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Assim você vai estar nos ajudando bastante na evangelização. Seja um evangelizador, compartilhando, curtindo e comentando as nossas publicações. O evangelho que hoje nós iremos refletir é o evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Mateus 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E como dito anteriormente, há um tratado sobre a oração do Senhor, de São Cipriano, bispo e Marte, que eu vou utilizar dele para nós refletirmos, não somente o Evangelho que agora foi proclamado, mas também trazermos uma reflexão espiritual. E eu vou ler para você, para que nós possamos ter essa grande riqueza da Igreja. Antes do mais, o doutor da paz e mestre da unidade não quis que cada um orasse sozinho e em particular, como rezando para si só. De fato, não dizemos, meu Pai que estais nos céus, nem meu pão dai-me hoje. Do mesmo modo, não se pede só para si o perdão da dívida de cada um, ou que não caia em tentação e seja livre do mal, rogando cada um para si. Nossa oração é pública e universal. E quando oramos, não o fazemos para um só, mas para o povo todo. Já que todo o povo forma uma só coisa. O Deus da paz e mestre da concórdia, que ensinou a unidade, quis que assim orássemos, um por todos, como ele em si mesmo carregou a todos. Os 3 jovens lançados na fornalha ardente observaram essa lei da oração, harmoniosos na prece e concordes pela união dos espíritos. A firmeza da Sagrada Escritura o declara, e narrando de que maneira eles oravam, apresenta-os como exemplo a ser imitado em nossas preces, a fim de nos tornarmos semelhantes a eles. Então, diz ela, os 3 jovens, como por uma só boca, cantavam o hino e bendiziam a Deus. Falavam como se tivesse uma só boca, e Cristo ainda não lhes havia ensinado a orar. Por isso a palavra foi favorável e eficaz para os orantes. De fato,
A oração pacífica, simples e espiritual, mereceu a graça do Senhor. Do mesmo modo, vimos orar os apóstolos e os discípulos, depois da ascensão do Senhor. Eram perseverantes, todos unânimes na oração com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus e seus irmãos. Perseveravam unânimes na oração, manifestando tanto pela persistência como pela concórdia de sua oração, que Deus, que os faz habitar unânimes na casa, só admite na eterna e divina casa aqueles cuja oração é unânime, de alcance prodigioso. Irmãos diletíssimos, são os mistérios da oração dominical. Mistérios numerosos, profundos, enfeixados em poucas palavras, porém, ricas em força espiritual, encerrando tudo o que nos importa alcançar. Rezai assim, diz ele: Pai nosso que estais nos céus. O homem novo, renascido e por graça restituído a seu Deus, diz em primeiro lugar, Pai, porque já começou a ser filho. Veio ao que era seu e os seus não o receberam. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Quem, portanto, crê em seu nome e se fez filho de Deus deve começar por aqui, isto é, por dar graças e por confessar-se filho de Deus ao declarar ser Deus o seu Pai nos céus. Essa é uma das partes do tratado sobre a oração. Depois nós daremos continuidade falando mais ainda sobre a oração do Senhor. Basta que você nos acompanhe diariamente para assim você também aumentar a santificação e a graça na sua vida. Mas hoje, dia 22 de junho, é dia de São Paulino de Nola. Você já ouviu falar sobre ele? Comentei para mim. Você já ouviu falar sobre São Paulino? São Paulino de Nola, né? Paulino era de uma família que se orgulhava de sua longa linhagem de senadores, prefeitos e cônsules. Foi educado com grande esmero, e seu gênio e eloquência, tanto em prosa quanto em verso, eram objeto da admiração de São Jerônimo e Santo Agostinho. Mais do que dobrou sua riqueza com o matrimônio, e era um dos homens mais destacados de seu tempo. Embora fosse predileto de alguns santos e tivesse grande devoção a São Félix de Nola, era ainda catecúmeno buscando servir a dois senhores. Porém, Deus o atraiu para si ao longo de um caminho de sofrimentos e privações. São Paulino recebeu o batismo, retirou-se para a solidão na Espanha e então, em consórcio com sua santa esposa, vendeu todas as vastas propriedades que possuíam em várias partes do império, distribuindo seus proventos de forma tão prudente que, no dizer de São Jerônimo, o Oriente e o Ocidente se preencheram das suas esmolas. Foi então ordenado sacerdote e retirou-se para Nola, na Campanha. Lá reconstruiu a igreja de São Félix, com grande esplendor, e a servia dia e noite, vivendo uma vida de extrema dedicação e abstinência. Em 409, foi nomeado bispo e por mais de 30 anos governou de tal modo o seu rebanho que se destacou mesmo em uma época já abençoada com bispos sábios e grandiosos. São Gregório Magno nos conta que quando os vândalos da África desceram a Campanha, Paulino gastou tudo o que tinha para aliviar a angústia do povo e livrá-los da escravidão. Enfim, apareceu uma pobre viúva contando que seu único filho fora levado pelo genro do rei vândalo. Tudo o que me resta eu o darei a ti, disse-lhe o santo. Iremos à África e me entregarei no lugar do teu filho. Vencendo a resistência dela, os dois partiram, e Paulino foi aceito no lugar do filho da viúva, sendo utilizado como jardineiro. Após um tempo, o rei descobriu, por interferência divina, que o escravo de seu genro era o grande bispo de Nola. Imediatamente o mandou soltar, garantindo-lhe também a liberdade de todos os habitantes de Nola que se encontrassem em regime de escravidão. Segundo o relato de um certo homem que o conhecia, Paulino era manso como Moisés,
sacerdotal como Arão, inocente como Samuel, sensível como Davi, sábio como Salomão, apostólico como Pedro, amoroso como João, cauteloso como Tomé, perspicaz como Estevão e ardoroso como apóstolo de Alexandria. Faleceu no ano de 431. São Paulino de Nola, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje: São Thomas More, São João Fischer, São Fábio Clemente e também Santo Albano. Que todos esses possam estar intercedendo por nós junto ao nosso Pai Celeste. Vamos pedir a bênção de Deus e não se esqueça, compartilhe para mais pessoas, para evangelizarmos cada vez mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.